Bem-vindo ao nosso canal, onde a gente fala sempre sobre como construir uma aposentadoria, um futuro, a partir de investimentos. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre fundos de investimento, uma modalidade de investimento que tem atraído cada vez mais investidores brasileiros, principalmente pela queda da rentabilidade da renda fixa dos últimos anos. Porém, essa modalidade de investimento também deixa algumas dúvidas e muitos investidores deixam de investir por não ter o conhecimento suficiente sobre esse tipo de investimento. Então vamos lá. O que são os fundos de investimento? É uma modalidade de investimento do mercado financeiro formada pela união de diversos investidores que, como se fosse uma associação, como se fosse uma espécie de condomínio, onde eles se juntam com um objetivo em comum de ter uma rentabilidade X para o seu dinheiro investido. Então, o que acontece? Cada investidor pega um valor de determinada cota e coloca em um fundo. Esse fundo vai ser gerido por um gestor e esse gestor vai determinar aonde aplicar esse dinheiro. Claro que isso depende do tipo de fundo. Quais são os tipos de fundo que temos? Já vamos falar um pouco. Antes eu quero falar para vocês só sobre a estrutura do fundo. Todo fundo possui um gestor, um administrador, um auditor, um custodiante e um distribuidor. Para que serve cada uma dessas pessoas? Para que serve essa estrutura? Vamos lá. O gestor, ele basicamente vai determinar aonde vai ser investido aquele dinheiro, dependendo da modalidade de fundo, tá? O administrador é responsável por gerir o fundo no aspecto financeiro, administrativo, pagar as pessoas que prestam serviço, verificar como está funcionando toda a estrutura do fundo. Já o auditor, a empresa, normalmente é uma empresa, que audita esse fundo, ela é responsável por fiscalizar se o fundo está de acordo com as normas do mercado, se ela está cumprindo todos os critérios a que se propôs. Então o auditor é muito importante. E aqui eu vou dar uma dica para vocês que ao analisarem um fundo, vejam se o auditor é independente do fundo, se não pertence ao mesmo grupo, porque às vezes pode ocorrer um conflito de interesses, certo? Dito isso, a gente tem o custodiante. O custodiante nada mais é do que para onde vai o banco que vai gerir esses valores, o banco que vai ser colocado essa custódia, tá? E aí a gente tem também a figura do distribuidor, que é quem faz esse fundo chegar aos investidores, tá? Normalmente as corretoras de valores, como XP, BTG Pactual, entre outras. O importante do objetivo dessa estrutura é que ela esteja muito ligada, porém com uma grande transparência e uma independência entre todos, para que cada um possa desempenhar a sua função da melhor forma possível e aí ter uma harmonia para gerar mais lucro para esse fundo. Composição do fundo. Como pode ser composto esse fundo? A gente tem aí de uma forma mais comum o fundo de investimento em renda fixa, em ações ou multimercado. Fundo em renda fixa vai investir em títulos públicos ou privados, como um tesouro direto ou um CDB. Já o fundo de ações, ele vai investir em ações em empresas listadas na Bolsa de Valores. E o fundo multimercado, ele vai fazer uma mescla dos dois mundos, da renda fixa e a renda variável. Esse tipo de fundo ele dá uma liberdade maior, uma autonomia maior para o gestor, para ele colocar os investimentos em cada espécie, tá? Depende muito a quantidade. Ele vai investir 10% em renda fixa, 50% em renda fixa e o restante em renda variável. Depende do que está previsto no fundo. Por isso é importante que você leia a regulamentação do fundo, como ele vai investir, antes que você faça o primeiro aporte nesse fundo. Custos envolvidos. Como você deve imaginar, para manter essa estrutura, todas essas pessoas, remunerar gestor, administrador e todos os demais, tem que
haver uma contrapartida, e essa é a taxa de administração, como se fosse uma mensalidade que você paga para o fundo ficar funcionando. Além disso, a grande maioria dos fundos cobra uma taxa de performance. Ah, mas como assim? Veja bem, se você investir em um fundo de ações em determinado ano, o Ibovespa, que é o índice das ações, ele deu 10%, e digamos que o teu fundo, o gestor conseguiu uma boa rentabilidade, ele conseguiu 15%, ele pode cobrar uma taxa, claro que desde que previamente acordado, ele pode cobrar uma taxa de performance, 15% do que excedeu o Ibovespa. Logo, ele está te entregando um resultado melhor, ele quer receber um pouco a mais por isso. Então, essa é uma taxa de performance. Outra coisa que é importante falar é que além das taxas de administração e a taxa de performance, você também vai ter o imposto de renda que vai ser pago sobre a rentabilidade que você obtiver no fundo. Riscos do fundo. Os riscos do fundo, ele se restringe basicamente à gestão, de que forma que ela é feita, e ao tipo do ativo que você escolhe. Logo, se você escolher uma renda fixa, ela é muitas vezes mais segura que uma renda variável, porque as ações oscilam muito. Então, os ativos que compõem esse fundo vão determinar também essa segurança. E isso é importante você saber antes de você começar a investir em um fundo. Vantagens e desvantagens de um fundo de investimento. Assim como qualquer outro investimento, ele tem vantagens e desvantagens. A principal vantagem é a possibilidade de você começar a investir, mesmo que com pouco dinheiro, em um único ativo. Se você comprar, tem fundos de investimentos muito acessíveis, fundos com R$500, R$1.000, que você faz aportes a partir de R$100. Então, são fundos muito acessíveis, com pouco valor você já consegue ter acesso. Outra vantagem é que você tem ali uma gestão de um profissional que vai olhar com muito carinho, e ele tem muito mais experiência que a grande maioria das pessoas, principalmente quando se trata de pessoas físicas. Ele tem muito mais experiência e pode alocar com muito mais precisão os valores que foram confiados a ele. Afinal, ele estudou para isso, ele está ali com uma bagagem para fazer essa gestão de valores. Então, além dessas vantagens, eu vejo como uma outra vantagem, você já está diversificado. Você colocar todo o teu valor em um fundo, o gestor já vai diversificar em vários ativos. É diferente de você colocar lá R$100, por exemplo, no fundo de ações, você vai comprar R$100 dessa empresa, R$1.000 daquela outra, 300 daquela outra. No fundo, essa diversificação já está sendo feita. Do outro lado, as desvantagens, a primeira delas são os custos. Já que você vai ter custos, você tem que avaliar, inclusive, se essas taxas de administração e de performance não vão impactar muito na sua rentabilidade. Além disso, a outra desvantagem é que você não escolhe onde você vai colocar o seu dinheiro, você vai terceirizar para outra pessoa. Dito isso, eu acredito que pode fazer sentido o fundo de investimento, principalmente para aquelas pessoas que ganham um bom valor com o seu emprego, com o seu negócio e não têm tempo ou não querem administrar os próprios valores, saber onde vão colocar ou não. Então faz sentido você pagar um pouco a mais e terceirizar para uma pessoa que tem mais conhecimento. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, clica ali em gostei, compartilha com outras pessoas que talvez faça sentido. Um abraço e até o próximo vídeo.